Este ano, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cachoeira do Vale completa 50 anos, desde que o valoroso irmão Valdivino Benjamin começou em meados de 1961 com um ponto de pregação no bairro. Deus começou a confirmar uma grande obra, especialmente com a família do irmão Manuel Januário, e hoje sobram motivos para comemorarmos. Juntamente com os centenários da nossa denominação no Brasil, estamos inaugurando um grande templo, fruto da contribuição e esforço de dezenas de irmãos que, sendo firmes e constantes, labutaram para que o trabalho do Senhor chegasse nesse precioso momento. Deus seja louvado por essa grande realização. A Deus seja a glória. Aqui na região do Vale do Aço, juntamente com a força do minério, homens com a chamada de Deus começaram a pregar com intrepidez as verdades do Evangelho. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e quer te levar para o céu. Não tinham muita instrução, por isso a mensagem era simples, mas cheia do poder de Deus. Uma grande obra estava sendo iniciada por Deus através de seus servos. Dentre eles estavam os pastores José Alves Pimentel, Adão Alves Araújo e Antônio Rosa, José Gonçalves, Jerônimo, Antônio Canuto, Garcia, Valdivino e outros valorosos. Em Cachoeira do Vale, as primeiras mensagens do Evangelho vieram no fim dos anos 50. O irmão Valdivino Benjamin, autorizado pelo pastor Pimentel, iniciou na rua Tapajós, onde hoje moram os familiares do saudoso presbítero Hermenegildo, um pequeno ponto de pregação da palavra e louvor a Deus que funcionava em sua casa. Foi nesta rua, antiga Rua dos Vieiras, hoje atual Rua Tapajós, número 184, nesta casa, onde hoje mora o familiar do saudoso presbítero Hermenegildo, por volta do ano de 1964, que todos os domingos o irmão Valdivino, na própria sala de sua casa, reunia com os irmãos, vindo das regiões chamadas Ponte Mauá e Pedreira, hoje chamada de Centralização. Ainda não havia nenhum crente no bairro. O irmão Valdivino iniciou os trabalhos com a escola bíblica dominical, especialmente com as crianças, e tudo começou a mudar quando uma menina chamada Luzia, filha de uma família vinda do povoado de Passadez, da região de Caratinga, começou a assistir às pregações e decidiu aceitar a Cristo como seu Salvador. Seria o nascimento de uma grande obra do Espírito. Dos Estados Unidos. A Rua Azusa era testemunha de um grande poder que era derramado, onde muitos irmãos eram batizados no Espírito Santo e falavam em línguas estranhas. Foi nesse contexto que os missionários suecos receberam de Deus a chamada para vir e pregar no Brasil. O nome deles era Daniel Berg e Gunnar Vinho. Era o início de uma nova denominação pentecostal brasileira, a Assembleia de Deus. Quem era? De onde vieram? E o que faziam os pioneiros da Assembleia de Deus do Vale do Aço? Em Cachoeira do Vale. Como tudo começou? Prepara-se para essa importante viagem. Vamos acompanhar agora a relação de dirigentes que passaram pela Assembleia de Deus do Cachoeira do Vale. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. 1961. Presbítero Valdivino Benjamin de Oliveira. Iniciou em sua própria casa em meados de 1961 na rua Tapajós, onde hoje moram os familiares do saudoso presbítero Hermenegildo. Um ponto de pregação e de escola dominical. Ainda não havia nenhum crente no bairro. A primeira a aceitar Jesus como Salvador foi a irmã Luzia Nascimento Lopes, ainda com 10 anos de idade. Estava de 8 para 9 anos, não tinha nem 9 anos ainda, nós ficamos na casa dele, eu reunia mais de um ano lá com eles. Parei de ir na igreja católica para ficar na casa dele. Eu gostei demais da minha. Em 64, quando eu fiz 10 anos que eu entreguei, ele já morava lá, ele já morava em Cachoeira do Vale. Então não sou ele que mudou, né? Você não recorda, não. Ele ficou, já não residia lá. Todo domingo eles reuniam na sala dele, né? Tinha banquinhas, cadeira, e a família dele, e tipo assim, Cachoeira do Vale não tinha igreja, não. Você não vai procurar esse povo.
Mas ela chorava pra ir. Ele disse assim: ô Dilson, você arruma minha roupa, que logo eu vou chegar, vou tomar banho, vou na casa do irmão 5, ou na casa do Valdo Divino, lê pra mim onde está o feiticeiro vai ser queimado com fogo de enxofre. E sobre o adultério, onde é o pecado, eu quero conhecer. Eu quero ver que esse livro mesmo fala a verdade, que é verdade mesmo. Porque eu quero sair desse mundo nojento. Aí o moço começou a ver, né, assim, começou a mostrar pra ele, eu mostrando. Cheguei, chegou em casa 1 hora da manhã, quando nós, o irmão do Divino, minha mãe vivia só doente, não enxergava, né? E aí ela falava assim: ô pai, ô mãe, vamos chamar o irmão do Divino para orar a senhora, mãe. Quando eu fiz 10 anos, pedi mãe, disse: mãe, não quero que traz, mãe. Menino Jesus na casa. Eles tinham dado o mês, durante o mês todo de dezembro, carregando presente da casa das famílias. Então, a última semana de dezembro, porque caiu 24, que era o aniversário, naquela semana que levava o presente, tudo para casa. E quando era o último dia de missa, terminava a missa para ir fazer baile. Aí eu falei com a amiga, eu já não queria mais hoje. Disse: mãe, não quero, mãe. Então eu deixo que eu vou de vir trazer a igreja para fazer o culto aqui em casa, de meu aniversário. O pai concordou que a gente estava assim mais ou menos, né, vaciado pela palavra de Deus, então ele deixou. Nesse dia, que teve um legal no Lorde que trouxe a igreja para fazer o trabalho em casa, Eu só tenho 2 anos. está fazendo 10 anos, eu entreguei. Então, é que eu me convertei. Como a folha seca caída no chão. 1964. Irmão Manuel Januário, passa 10, e sua esposa, a irmã Maria. No final de 1964, já havia uma congregação numa casa de Sapê, na Avenida Minas Gerais, onde hoje funciona o supermercado Marques. Os irmãos Manuel Januário e Antônio Canuto é que conseguiram esta casinha. As paredes eram barreadas e o piso era o de terra. Durante a semana não havia atividades. Nos finais de semana vinham o pastor Pimentel, o irmão Antônio Canuto, Lindolfo, José Francisco, Bidó e outros para dirigir os cultos. O rei está voltando, o rei está voltando. 1965. Pastor Sebastião Elvêncio e sua esposa, irmã Zélia. No ano de 1965, já na congregação da Avenida Belo Horizonte, primeiro templo, o pastor foi o irmão Sebastião Elvêncio. Em 1966, ocorreu um batismo nas águas no Rio Piracicaba, em Cachoeira do Vale. Porém, não haviam candidatos locais. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. 1973. Pastor Elias de Freitas. Neste tempo já havia a orquestra cujos membros eram da família do irmão Manuel Passadez. O irmão Dandi tocava acordeon. O irmão Manuel Passadez batia a caixa. Logo após foi formada, além da orquestra masculina, também uma feminina, que se chamaria mais tarde de Harmonia Celeste. A primeira ata de reunião de membros remete ao mês de outubro de 1972. Como podemos ver nesse livro, já que a ata de número 53, a mais antiga que foi recuperada, foi escrita em 8 de fevereiro de 1977. Nessa reunião foi cantado o hino 122 da nossa harpa cristã, e ainda podemos concluir que o valente irmão Valdo Divino ainda atuava na igreja através da citação do seu nome. 1974. Pastor Aníbal Martins. Em abril de 1974, com a saída do pastor Elias, o pastor Aníbal passou a dirigir o trabalho. Como ele era pastor da igreja de Timóteo, fez um trabalho paralelo aqui em Cachoeira do Vale, até a decisão de quem seria o novo pastor. Mais que saudade. Porque, inclusive,
Timóteo, quando o pastor Aníbal passou a tomar conta lá, foi o pastor Adão que mandou Aníbal, nós estamos cachorro de barco, sem dirigência, sem pastor, nós subimos tirar a Elias, então você vai tomando conta do trabalho lá até ver o que nós vamos fazer. Fala de tomar um Aníbal, ela está solteira ainda, vou dirigir trabalho, eu sou solteira, não, Zé. Vai dirigir lá no ano de 1974, mais ou menos, no meado do ano, né? Mês de julho, agosto, por aí. A gente não gravou bem a data, mas foi a época que tomou a direção de as dificuldades que ele enfrentei, e o povo estava assim, bastante disperso, né? O povo estava disperso devido os acontecimentos e mais na parte do ministério, né? E o povo estava assim um pouco disperso, e a minha função primordial foi reconquistar a confiança do povo. Então, através do trabalho de visita, com o apoio dos obreiros da época lá, o pastor Jeová, que na época diácono, o irmão Laurindo Martins, o irmão Samuel de Paula, eram os diáconos que atendiam os trabalhos na época, e os demais auxiliares, o grupo de auxiliares, eu consegui restaurar com o grupo de visitantes, o irmão Fiota, tinha o irmão Sebastião Passadelo. Nós organizamos a escola dominical, que estava muito assim, desprezada, né? A escola dominical, devido várias trocas, né? De imediato, a escola dominical estava desorganizada. Os sistemas de atas, relatório, estava tudo, às vezes coisas que nem tinha. Nós reorganizamos a orquestra da época, conjunto coral, que estava também quase parado, bateu o irmão Valdivino Benjamin, ele também trabalhou muito lá. Também foi um teatro também, que até ficou lá, né? E já era uma igrejinha pequenininha, né? Muito pequena, inclusive aquela que está lá hoje, quem iniciou ela foi eu, já vi em 77 do início dela. Em poucas palavras, eu queria deixar para a igreja de Cachoeira do Vale, o versículo capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58, né? Uma pensar que a gente sempre enfatizava lá com os irmãos, né? E quando o apóstolo Paulo encorajava os irmãos para que fossem constantes, né? Firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? E aquela igreja batalhadora, guerreira, aqueles irmãos que foram os pioneiros, trabalharam incansavelmente, né? A igrejinha daquele tempo em que eu me converti. 1974. Pastor Joaquim Francisco. Em julho de 1974, o jovem diácono Joaquim Francisco dos Santos, com menos de 20 anos de idade, passou a dirigir a igreja. É o mais novo pastor de todos que por aqui passaram. No dia 5 de julho de 1977, foi iniciada uma campanha de doação de cimento para a construção. Segundo relata o pastor Joaquim Francisco, que iniciou a campanha para a construção, foi o esposo da irmã Elza, Joaquim Siqueira, que fez os blocos de cimento. Conseguiu iniciar a obra através de doações, pois a igreja não tinha recursos financeiros. No total, foram 3.000 blocos de cimento, 2 caminhões de areia, 2 caminhões de pedra e 2 caminhões de brita. Em outubro, a secretária passou a ser a irmã Penha Alves, que também atuava cantando na orquestra e coordenando o conjunto de crianças e adolescentes. Houve uma organização da escola bíblica dominical, coral e escrituração das atas. Mais uma vez, vemos a atuação do irmão Valdivino nos trabalhos do coral. Destaca-se nesse período a chegada dos irmãos Jeová Ribeiro e Samuel de Paula, que foram diáconos que muito auxiliaram nos trabalhos.
O diácono Samuel de Paula foi pioneiro na organização de conjuntos de mocidade, de crianças e adolescentes, tendo inclusive realizado encontros de evangelismo com conjuntos de outras congregações. 1978. Pastor Jeová Ribeiro Mendes. No dia 3 de janeiro de 1978, assumiu a direção da igreja o pastor Jeová Ribeiro Mendes. Seu período foi curto, mas mesmo assim, vemos uma realização importante, como o citado na reunião do dia 13 de maio de 1978, onde foi apresentado um violão comprado com ofertas colhidas numa campanha. Alguns anos depois, o pastor Jeová retornaria para a direção da igreja. Plena paz e santo gozo cheio em ti. Um missionário, assim conheço aqui. E a primeira família foi nós. Mas nós era da família deles, irmão. Todo mundo era crente. Quando foi no outro dia, tinha assim, vamos filho, vamos no salãozinho na frente, onde? Eles estão reunindo ali, ó, no salãozinho, que a casinha está ali, ou na frente do morro. Então, aí no outro dia nós fomos. Estava só mesmo. Moça Francisco assim, ligou. E pai, mãe, Adilson, o tio é meu irmão, o Dante, mas é mim, deu cada um de nós uma harpa, para nós ensinar, nós cantamos. Eu cheguei em casa e lá tinha eu não vou ser protestante não. Eu disse, não, filho, até protestante não, mas se está Jesus, é meu ensino. Eu disse, não, mas eu já vim falar desse negócio de crente é protestante. Eu disse, vamos, filho, vamos, seu pai, mas sua mãe já está lá, vamos sim. Eles são uns bons irmãos, aí o tio já estava falando irmão já. Aí, mas todo dia tinha que trabalhar. Se Deus quiser, nós vamos ser crentes. Se Deus quiser, nós vamos servir a Deus, glória ao Senhor. E aí, começou a chegar de 3 às 11, até 2 horas da manhã tinha colaboraria. Eles quebrou o telhado da igreja todinho, da pedra assim. Quebrou tudo, que era aquelas telhas, né? Aí a igreja cresceu, que aí já tinha muita cooperação, o pessoal do Capiciano vinha muito pra cá, no Pimentel. Era que as coisas, estrada de chão, não tinha trânsito. Carroça que tinha. Carroça. De areia para baixo, enchia. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada. De 1978, Pastor Gentil Martins Moura. No dia 10 de junho de 1978, assumiu a direção da igreja o memorável Pastor Gentil, com diversas realizações na área de ensino e organização de conjuntos e de secretaria. Destaca-se também o brilhante trabalho que foi a União das Mães, que se reuniam todos os sábados, além da intensificação da construção do segundo templo. Dentre as diversas realizações do pastor Gentil, podemos destacar as que se encontram no livro de Atos. Dentre elas, consta que, no dia 16 de novembro de 1979, foi definido que todos os sábados haveria uma reunião para a orientação das mães. Foi criada uma organização chamada União das Mães. Curiosidade, a irmã Rosângela Souza sempre se destacava como mãe exemplo. Isso até o nascimento de sua filha Levada
irmã Raquel, quando não foi mais possível conseguir essa proeza. Como ela mesma relata, Raquel, só Deus, hein? No dia 8 de dezembro de 1978, a irmã Zilka foi escolhida para coordenar os ensaios da mocidade. Ainda temos a lembrança triste da época quando, no ano de 1979, nosso bairro sofreu uma grande enchente. Jesus há de aparecer. 1980. Pastor Adão Gomes. No dia 31 de janeiro de 1980, a direção da igreja foi entregue ao presbítero Adão Gomes. Neste período, vemos a atuação dos irmãos Laurindo, Jeová, Antônio Jerônimo, pai da irmã Zilka, e outros incansáveis na obra de Deus. A igreja tinha 184 membros. Um evento que se destacou foi a inauguração do segundo templo, cuja construção havia se iniciado em 1977. Com todas as dificuldades, mas todo mundo estava ali, servindo a Jesus, alegre, satisfeito, muito amoroso um com o outro, e Deus estava operando, e sempre, e a igreja crescendo. Então, pela misericórdia de Deus, tudo que meu pai, ele acostou até aceitar Jesus, mas o dia que ele aceitou Jesus, ele continuou, e os trabalhos que foi posto para ele fazer, ele fez. Ele tomou conta da igreja lá de Antônio Dias, 9 meses. Aquele campo que tem ali, Antônio Dias, Japão, Oncinha, Salvador Gomes, Biboca, São Joaquim da Bucanha, ali tudo meu pai trabalhou, meu pai pregou, ganhou muita alma para Jesus ali, certo? Fez um trabalho maravilhoso ali, graças a Deus. Tudo que ele cometeu, Deus deu na vida, trabalhou bastante, graças a Deus. Enfrentou muito trabalho aí nas roças, cavalo, bicicleta, tempo chuvoso, né? Então ele estava sempre ali, fazendo a obra do Senhor. É tanto, irmãos, que ele ainda na cama, como muitos viram ele aqui, já vi que ele falava assim, graças a Deus, hoje eu fui lá do outro lado, no 12A, e ganhei 13 pessoas para Jesus. Mesmo ele doente. Da mente dele lá sono, ele sonhava, certo? Então, graças a Deus, nessa parte aí, ele fez bastante coisa para o Senhor. Levando a semente. Em novembro do ano de 1981, a igreja passou a ser pastoreada pelo presbítero Ananias Silva. Ele morava no bairro Bromélias, enquanto dirigia o trabalho do Cachoeira do Vale. Neste tempo foi criada outra orquestra, Conjunto Vencendo pela Fé, e ainda uma campanha evangelística de 3 dias com a mocidade. Destaca-se também a escolha do irmão Antônio Honorato e sua esposa para serem dirigentes da mocidade. Fizeram um brilhante trabalho na área do louvor. Porque a minha ida da Cachoeira do Vale até me surpreendeu, não tinha nenhum plano. Sabendo muito de Deus, e assim que a gente chegou lá, a gente encontrou já uma família que, baseado naquela família, que é a história da Igreja Assembleia de Deus ali, né? A família do irmão Manuel Caçadés, né? Era o arquiteto ali na época, que tudo era baseado neles, que predominava em todos os trabalhos, assim como a orquestra, né? E os cultos ao ar livre, e assim, de modo geral, os dois acabar com o Senhor. Muitas coisas, né? A gente ia na casa de Pedro para cantar hino com eles, né? Então me faz lembrar que a gente ia no Monte dessa 10 e coletou com ele, para ele deu a caneta para ele escrever na arca, né? Escrever na parede assim, ó, qual é os hinos que ele gostaria que a gente cantava. Isso eu fiz, né? Que eu orgulho de cantar. No Manuel Passador pegou a caneta e escreveu os hinos que ele gostava que a gente cantasse, para cantar com todos e presenciar fatos importantes. Tem um fato tão marcante, irmão, lá em Cachoeira do Vale,
que esse ficou bem marcante também entre todos, né? Eu mudei para lá em agosto. Em agosto de 72. E assim que eu cheguei para lá, o pastor Adão se interessou que eu morasse na casa da igreja. Fez um plano de dia na minha janela, batia e me chamava: Samuel, eu preciso de você. Samuel, eu preciso de você. Eu falei: meu Deus, quem é esse que bate aqui na minha janela? Eu levanto, olho, não vejo ninguém batendo, ia deitar outra vez, batia fortemente na janela: Samuel, eu preciso de você. E quando eu passei a imaginar de quem é essa voz, aí eu senti, decorei na minha mente que a voz era do pastor Adão. Aí falei para a Luz, para minha tranquilidade, eu preciso pegar minha bicicleta e ir lá no pastor Adão. E ali, irmão, eu cheguei e o pastor Adão já falou: Samu, como é que você veio aqui? Você sabia lá? Falei: o senhor me chamou. Eu chamei. Samu, você me chamou. Aí só não contei para o pastor Adão o caso. O senhor me chamou, por isso que eu vim. Então eu tenho uma lembrança muito grande que muita gente, Cachoeiro do Vale, Jeová e outros mais antigos ali, como alguns da família do irmão Manuel Passadez, irmão Lalindo, embora já passou para o senhor, mas a família dele foi quando nós saímos da escola dominical. Vinha um caminhão carregando muito gato e aquele monte de criança. Não deu tempo de todo sair, ficou de resto meu filho Isaac com 9 anos, 8 para 9 anos. O caminhão bateu na coluna do meu filho, debruçou no asfalto e passou em alta velocidade por cima. Na imaginação, eu penso assim, do motorista, aquele menino deveria ter morrido, então ele não parou o caminhão. Mas o menino foi grito só da igreja e não passou como gritos. O menino não foi preciso nem levar o médico. E foi visto por todos. O caminhão bateu na coluna dele, até arranhou a coluna, estourou a coluna dele. E ele bateu de bruços no asfalto e o caminhão passou por cima. Entendeu, irmãos? Isso aprovando uma chamada, não para o ministério, mas uma chamada por Deus para eu ir para o Cachoeiro do Vale e dar a ajuda ali, como os irmãos consideram que a minha vida vai acabar. Mas aquilo que a gente lança, aquilo que vocês estão fazendo aqui, vai repercutir no todo da vida de vocês. Então, irmão, tem uma história muito bonitinha, até faz graça. Nós estávamos ali na esquina, com um bolo muito bonito de aniversário para ir lá para o irmão Menegildo, fazer uma surpresa ao irmão Menegildo. Quando veio, irmão, um bêbado de bicicleta, irmão, veio e bateu no bolo. Ai, meu Deus. Aí nós consideramos, irmão, aquele bolo espatifou todo ali, nós tivemos isso em bolo, mas aquilo tudo se fez da testa, irmão, para nossa recordação, porque em tudo dá graça. É verdade. Mas na ocasião que predominava era Timóteo, Timirim, Alvorada e Cachoeiro do Vale. Então, ali os vizinhos de Cachoeiro do Vale, assim, se é Cachoeiro do Vale, não tinha outro nome. Os vizinhos de Alvorada, se é Alvorada, Namora, tudo era Alvorada. Né? Os vizinhos lá de Timirim, como Leocódio do Mamão e outros bairros lá, era tudo Timirim. Timóteo de igual modo, hoje que expandiu mais, então nós coordenávamos ali, fazíamos as reuniões periódicas, né? E dando as dicas do que tinha que ser tirado, que não estava dando certo, e com apoio, muito agradeço, né? A dinâmica do pastor Adão, e ali então nós unificamos os jovens. Primeiro domingo nós ia para uma congregação com as 3 vizinhas. O segundo com outro, o terceiro no outro, o quarto no outro, fechava o mês. E o resultado, irmão, era esse, de tantas almas para Jesus, tantos jovens que pregaram, 1983. Pastor Jeová Ribeiro Mendes. Em meados de outubro de 1983, o pastor Jeová retorna à direção da igreja. O segundo período do pastor Jeová foi mais longo. Dentre as suas realizações, se destacam a consagração do irmão Antônio Cruz ao diaconato, que fez um brilhante trabalho de pregação do evangelho na região de Lagoa do Pau,
e um incentivo a jovens pregadores como os irmãos Geraldo de Lourdes, Elias, Lincoln, Osvaldo, Valdeci Inácio, Edmar e tantos outros que seriam futuramente importantes obreiros. Sua experiência mais marcante foi ser batizado no Espírito Santo pilotando uma motocicleta. moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Estamos diante de uma palavra soberana. O primeiro segredo para a provisão de Deus é a oração. É isso que o círculo de oração Monte Moriá vem fazendo há 7 anos.
que teve como coordenador? Eu comecei minha carreira assim, né? Eu casei sábado, domingo, já fui colocado para trabalhar na igreja. Nós mudamos lá para a sede de Timóteo, então já estava carente de pessoas auxiliares na igreja. Então nos colocou no serviço de professor da escola dominical. Fui no ano 74, que eu mudei para aqui, para Cachoeira do Vale. E no mais, o irmão Samuel também era um grande auxiliar na igreja, Samuel de Paulo, trabalhava com a coordenação dos adolescentes e crianças. Eu lembro lá no nosso tempo, pedradas dentro da igreja, fiz a ponto de machucar até mesmo crianças dentro da igreja, quebra de telhada da igreja, né? E até mesmo agressões físicas. O trabalho se desenvolvia muito culto ao ar livre, muito a oração, muito momento de oração na igreja, certo? Então naquele tempo tinha o culto de oração que se falava, era um culto mesmo, como o tempo de um culto oficial, tem o seu dia, tinha o dia do culto de oração na igreja. Há poucos dias, quando eu falava junto da menina que era secretária na época, perto dela, eu falava que houve um dia que nós tivemos uma escola dominical que só teve 3 ausentes. Então ela me disse que nós tivemos um dia que teve 0 ausentes, que ela era secretária, então ela sabe melhor que eu, a escola dominical. Então, um tempo muito bom, de muita união, muito trabalho, e os irmãos se dedicavam de uma tal maneira ao trabalho, a ponto de a gente preocupar com os irmãos. Que naquele tempo nós tínhamos culto lá na Lagoa do Pau, às vezes na parte da manhã, às vezes eu dizia aos irmãos, 6 horas da manhã, vocês estejam aqui na porta da igreja para nós subirmos a pé a Lagoa do Pau, que não tinha condição. E 5 horas da manhã os irmãos já estavam na porta da igreja, para marchar para lá. E embora nessa estrada, nesse asfalto, a pé, irmãos com criança no colo, uma vez um no colo e arrastando o outro segurado na saia, irmãos velhinhos, uma vez trocando passos, ia parar tudo lá no culto, certo? E às vezes a gente tinha uma preocupação, na hora que terminava o trabalho, estava toda a igreja lá, na Lagoa do Pau, a pé, foram a pé. Tão assim avançado, que os irmãos apelidaram a igreja de Cachoeira do Vale por Filadélfia do Vale do Aço. Lá no 8A sempre era à noite. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Então o que me acontecia? Às vezes tinha dia, que cerca de meia-noite eu já estava perdido no meio daquele eucalipto escuro, porque mãe carregada de menino pequeno ia parar no culto lá no 8A, no meio daquele eucalipto escuro. Velhinhos, já trocando os passos, como se diz, ia parar lá. Então eu, como pastoreante da igreja, não podia deixar irmãos para trás, né, naquela escuridão. Então eu tinha que vir junto por último. E com isso, às vezes tinha dia que meia-noite eu estava lá. O irmão que foi consagrado ao diaconato foi o irmão Antônio Cruz. Como diácono, serviu muito bem mesmo, certo? Inclusive, quem prosperou o trabalho na Lagoa do Pau foi ele, certo? Naquele tempo nós tínhamos irmãs que, coitadinha, como pobrezinha, às vezes com vestidozinho de chita, chinelo de dedo no pé, e como se diz, e o cabelozinho crespo, crespado, como se diz. Mas tinha uma coisa, subia em cima de um palanque, ou em cima de um púlpito, e Deus movia as águas de uma tal maneira que às vezes tinha dificuldade até para terminar o trabalho. É o milagre de minha filha Giovana. Minha filha Giovana, ela sofreu um acidente na cabeça. E ela foi internada e o médico já constatava um câncer. Então foi quando eu fui lá ao hospital e o médico disse para mim que tinha que arrumar os papéis. O senhor vem segunda-feira, arruma os papéis para levar essa menina para Belo Horizonte, que aqui não tem recurso. Certo? Meninos?
E eu dobrei o meu joelho na sala, num banco, e fui orando a Deus. Comecei às 21 horas e poucos minutos, e fui orando a Deus, fui orando, e as costas de Deus. Nesse momento que eu vi as costas de Deus, eu caí, fiquei como morto. E caí. E minha esposa despertou, veio ver e pelejava, que eu não tinha jeito de me fazer com que eu levantasse. Fiquei meia hora caído. Quando eu recebi força que levantei, eu ia falar com a minha esposa que Deus tinha curado a nossa filha. E Deus curou ela. E de manhã era para mim ir para o hospital pegar os papéis para levar o INSS. Eu esqueci, fui embora para o serviço trabalhar. De tarde, na hora que eu vim embora do serviço, que eu lembrei do problema. Aí cheguei em casa, minha esposa já tinha ido ao hospital e disse para mim: a menina está boazinha. O médico falou que ela não precisa ir mais para Belo Horizonte, que ele tal dia assim, logo em seguida, 1988. 3 ou 4 Pastor dias, José Luiz. Foi no dia 9 de dezembro de 1987 a última reunião de membros com o pastor Jeová como dirigente da igreja. Ele foi substituído pelo evangelista José Luiz, que foi um pastor muito carismático. Durante seu período, foram consagrados os irmãos Antônio Cruz, Dércio Flaviano e Wilson Vieira para presbíteros, e também os irmãos Geraldo de Lourdes, o Geraldinho, Amauri e Evailton para diáconos. Isto foi em dezembro de 1981. Louvando ao Senhor. Thank you.
estarmos reunidos na sua santa e maravilhosa presença. Agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que estão participando deste trabalho. Agradecemos a Deus também pela vida dos nossos amigos que estão participando desta festa maravilhosa. E nós estamos certos que os céus estão abertos a nosso favor nesta oportunidade. 7 de setembro é uma data inesquecível para os brasileiros. E nós estamos felizes e estamos comemorando junto este dia tão maravilhoso e tão importante para todos nós. Um dia, Dom Pedro, ele pôde dar o grito independência ou morte. Somos brasileiros, somos cidadãos brasileiros, mas somos também cidadão do céu. E por sermos cidadão dos céus, nós estamos em uma marcha acelerada e estamos esperando a qualquer momento entrarmos na nossa cidade, a nossa pátria celestial. Nós queremos tomar aqui apenas um versículo para nossa consideração. Evangelho segundo escreveu o doutor ou evangelista São Lucas. Nós encontramos neste texto sublime e maravilhoso a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para a libertação e para a transformação de todo aquele que crê no Senhor Jesus. E nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas vidas, que é de pregar a maior liberdade, que é a liberdade espiritual. O Brasil vive hoje uma liberdade política, mas essa liberdade não tem produzido muito na vida das pessoas. A verdadeira liberdade, a liberdade que todos os brasileiros precisam, eles não vão encontrar ela em Dom Pedro I, eles não vão encontrar ela em Dom Pedro II, eles não vão encontrar ela em nenhum outros imperadores ou outras pessoas a nível de Dom Pedro. A verdadeira liberdade, ela é encontrada em um homem que esteve aqui na terra. E a Bíblia diz que ele deu diversos brados, mas o brado mais importante que ele deu foi este: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A terra começou a cambalear, a terra começou a tremer, e o centurião, depois que ele ouviu aquilo, ele olhou para Jesus e disse, e batia no peito dizendo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória ao Senhor, eu quero neste fogo me queimar também. Esse é o mesmo 1989. Pastores Jeová Ribeiro e Dércio Flaviano. A última reunião de membros com o pastor José Luiz foi no dia 11 de fevereiro de 1988. Nos meses de março e abril deste ano, ficaram como dirigentes os irmãos Dércio Flaviano e Jeová, de acordo com orientações do pastor presidente. Não haverá mais noite ali. Em 1989, Pastor Geraldo de Lourdes. Em maio de 1989, o então diácono Geraldo de Lourdes assina a ata como dirigente da igreja. Foi um período de intensas realizações. Revitalização do conjunto coral Voz de Cristo. Consagração dos obreiros Elias, Adilson, João da Silva, Antônio Júlio e Osvaldo. Criação da classe de novos convertidos. Diversas campanhas evangelísticas. Realização de cursos teológicos, como o Cadina, curso de aperfeiçoamento dos discípulos do Nazareno, curso que tinha uma carga horária de vários meses e foi repetido muitas vezes com sucesso. Diversas atividades com a mocidade, que teve como coordenadores e regentes irmãos que fizeram um brilhante trabalho.
1994. Pastor José Jorge. O pastor Juca, como é conhecido, foi um pastor muito carismático, que conquistava as pessoas incrédulas com o seu jeito de falar. Sua principal realização foi, sem dúvida, a criação do conjunto de novos convertidos Renascendo em Cristo, que foi um grande destaque na igreja. Hoje, morando no bairro Santa Rita, Juca foi um pastor carismático, que conquistava as pessoas incrédulas com seu jeito de falar. Sua principal realização foi, sem dúvida, a criação do conjunto de novos convertidos Renascendo em Cristo, que foi um grande destaque na igreja, no qual os irmãos Eduardo, Nilda, Silcileia, Cleuber e o saudoso irmão Jorge Borges fizeram um incansável trabalho. Apesar de ter ficado pouco tempo, ainda é hoje lembrado e admirado por 1995. Pastor Geraldo de Lourdes. Neste ano, o pastor Geraldinho retornou para a direção da igreja e permaneceu até a data de 29 de dezembro de 1996, 1 ano e 11 meses. Neste período, 1994-1995, se destaca a fundação da Igreja do Bairro dos Vieiras, através de um trabalho fervoroso do presbítero Laurindo e seu filho Dércio Flaviano. Este terreno foi doado pelo irmão José Benedito. Geraldinho foi o pastor que por mais tempo dirigiu a igreja Assembleia de Deus do Cachoeira do Vale, cerca de 6 anos e meio no total. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Pastor José Eustáquio. O pastor Taquinho, como era conhecido, ficou apenas 1 ano, mas deixou como marca a firmeza com que combatia falsos ensinos e falsas profecias. Começou a trabalhar dividindo o bairro por setores, que tinham obreiros como responsáveis. Também foi no período do pastor Eustáquio que a construção da casa pastoral adquiriu ritmo com reformas, construção do terraço e mais diversas melhorias. Neste ano de 1997, o então secretário da igreja, Cláudio Isidório, foi consagrado a diácono. Se o mar está na frente, Faraó atrás, Deus vai abrir este demorar. 1998. Pastor Isaac dos Santos. Uma marca na direção do pastor Isaac foram as movimentações a respeito da reforma e futura construção do terceiro templo. Foi feita a ampliação do templo antigo através da derrubada de paredes laterais. Houve também uma tentativa de fazer uma permuta do terreno do templo para outro local, mas as negociações foram frustradas. Foram escolhidos para serem consagrados ao diaconato os irmãos
Antônio Rodrigues e Antônio Soares. E para ser presbítero, o diácono Cláudio Isidório. Neste período, a atuação do presbítero Cláudio Isidório foi marcante no Ministério do Louvor, na direção da mocidade e na direção da Escola Bíblica Dominical. Uma marca na direção do pastor Isaac por as movimentações a respeito da reforma e construção do futuro templo. Foi feita a ampliação do tema através da derrubada de paredes laterais. Houve também uma tentativa de fazer uma pergunta do terreno do templo para outro local, mas as negociações foram frustradas. Ano de 2000. Pastor José Ciríaco. O pastor José Ciríaco, que teve uma curta temporada, apenas 6 meses, depois foi substituído pelo pastor Aníbal. Sua marca foi, sem dúvida, o amor pelos irmãos e o zelo pela palavra de Deus e sua sã doutrina. Procurando essa tal felicidade. Ainda ano 2000. Pastor Aníbal Martins. Foi na direção do pastor Aníbal que o diácono José Pereira, na época dirigente do bairro dos Vieiras, foi indicado para ser presbítero. Foi também nesse período que vemos a atuação marcante do então presbítero Deusnei Júlio, que muito trabalhou ao lado do pastor Aníbal na direção de estudos, escola dominical e cultos, inclusive assumindo a direção da igreja de forma interina, juntamente com o presbítero Jeová. Em meados de outubro de 2001, assumiu a direção da igreja o pastor Juscelino Soares Dias, sempre com jargão: "Tá bonita, igreja!" Rapidamente conquistou o coração dos irmãos através da sua simplicidade e grandeza de coração. Foi um lutador incansável na construção do novo templo. Antes dele, nenhum outro havia se preocupado tanto com isso. Ficou por aproximadamente 1 ano, mas queria Deus que ele voltasse, o que ocorreu em 2003. Pastor Juscelino Soares Dias. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Em 2002, pastor Geraldo Marinho. Com uma passagem breve, cerca de 5 meses, o pastor Geraldo Marinho assumiu a igreja em setembro de 2002 e ficou até janeiro de 2003. Mesmo assim, foi durante a sua direção que foi realizado um importante seminário, Desafios do Século XXI, organizado pelo diácono Evaldo Sérgio, pelos presbíteros Deusnei Júlio e Jeová, e ainda seu filho Diogo Siqueira. O seminário teve a duração de 1 semana, incluindo em seus tópicos medicina alternativa e orientação sexual. Em janeiro de 2003, assumiu a direção da igreja o pastor José Tavares de Melo, que ficou por 1 ano. Sua marca de homem fervoroso e de testemunhos radiantes
conquistou muitos admiradores. Trabalhou também na reforma do templo. Você vale mais que o tesouro, é mais caro que o ouro. Eu amo você. 2004. Pastor Juscelino Soares Dias. Em dezembro de 2003, o pastor Juscelino volta a dirigir a igreja, intensificando assim os trabalhos da construção do templo e consolidando sua marca de pastor carismático. Algo mais que a neve. 2005. Pastor José Tavares de Melo. Em agosto de 2005, com a saída do pastor Juscelino, o pastor José Tavares assumiu novamente a igreja, mas foi um período de provação para ele, devido a um acidente que quase tirou sua vida. Ficou apenas 5 meses e foi substituído pelo pastor Claudinei. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom. 2006. Pastor Claudinei. Depois de vários anos, com pastores dirigindo a igreja por apenas pequenos períodos, o pastor Claudinei assumiu a direção em dezembro de 2005, permanecendo até dezembro de 2008. Foram 3 anos de muito trabalho. Sua marca foi sem dúvida o trabalho com as crianças. Era excepcional neste assunto. Também se destacava pelo zelo por sua família. Tinha um forte espírito de liderança. Cantava diversas vezes corinhos infantis nos cultos para valorizar a participação das crianças. Organizou a secretaria da igreja, acumulando para si mesmo esta função. Enquanto esteve em Cachoeira do Vale, foi marcante o seu trabalho de evangelização e ajuda para as regiões rurais de Antônio Dias, inclusive na construção da congregação do Tatu. (2009) 2009. Pastor Cláudio Isidório. No dia 17 de fevereiro de 2009, o pastor Cláudio retorna para o Cachoeira do Vale, agora como dirigente da igreja. Neste mesmo ano, o presbítero Jeová é consagrado a pastor, sendo uma forma de honrá-lo pelos serviços prestados e que ainda serve à igreja. Desde o início de sua administração, o pastor Cláudio mostrou sempre preocupação com a conclusão da construção do novo templo. Inúmeros investimentos vêm sendo feitos neste sentido. Houve consagração de obreiros, irmãos Alain, Rossini, Adriano, Maurício e Newton para diáconos, irmãs Ana Maria, Elza Lopes, Hilda Júlio, Rosângela, Maria Gomes, Célia e Marli para diaconisas.
Os diáconos Hamilton, Alain e José Augusto para presbíteros. O presbítero Valdeci para evangelista. O evangelista Joaquim Júlio para pastor. E o presbítero Eucilei Fialho, consagrado a evangelista, sendo escolhido para pastorear a igreja do bairro dos Vieiras. Também o batismo de diversos novos convertidos. Construída também a sala de informática, onde funciona a Escola de Informática Maria Araújo. Primeira unidade educacional deste nível no Ministério do Pastor Adão, recebeu esse nome em homenagem à querida irmã Maria Araújo, esposa do nosso presidente. Esta unidade educacional ocupa uma das 12 salas disponíveis em nosso prédio. Nosso desejo é que cada uma destas salas receba o nome de uma personalidade que deixou suas marcas em nossa congregação. Outra sala inaugurada foi o Gabinete Pastoral, que recebeu o nome de Jeová Mendes, um dos nossos patriarcas que também foi homenageado. Deus meu, Deus meu. Para que essa unidade educacional histórica e pioneira em nossa igreja fosse concretizada, é importante salientar as peças principais que viabilizaram a realização desse sonho, que nasceu em nosso coração, e eles não mediram esforços. Nosso pastor presidente e pastor Enéas, diretor de obras, nossos irmãos auxiliares, obreiros locais e alguns empresários. Ainda há que se destacar a criação do Centro Educacional Adão Araújo, Arca de Noé, a primeira escola de ensino regular do Ministério de Timóteo. A escola conta hoje com todos os registros regulares na SEEMG e com uma infraestrutura completa, contando com banheiros infantis, cozinha, sala de vídeo,
brinquedoteca, sala de informática e área de recreio. Uma de suas grandes marcas em termos de construção foi a demolição do antigo templo do bairro Petrópolis e a construção de um templo mais amplo e arejado em menos de um ano. Assentamento de piso, colocação de janelas e portas de vidro e parte elétrica da congregação de Marliéria. Há a previsão para a inauguração destes dois templos ainda para este ano de 2011. E sem dúvida, a conclusão do templo do bairro Cachoeira do Vale em julho de 2011. O terceiro edificado, cuja construção iniciou em meados de 2001, onde está hoje a subsede da Assembleia de Deus da Regional de Cachoeira do Vale. Pois não há barreira. Leve a oportunidade de estar na sua presença. Somos gratos porque nesta tarde estamos reunidos ao Pai amado para bendizer o Senhor. Pai justo pela manhã, tarde, agora à noite, e que o Pai amado do povo sai dos seus lares. Importante trabalho que nossos adolescentes e jovens têm realizado, como, por exemplo, a campanha de ajuda para a cidade de Brás Pires, auxílio à Prefeitura Municipal de Timóteo, em parceria com a Fundação Acesita, no Dia D de combate à dengue em nosso município, sendo a nossa igreja a única instituição religiosa a participar desse projeto em nosso distrito. A campanha para a construção da nova congregação do bairro Petrópolis. Campanha Natal Sem Fome, onde foram arrecadadas uma grande quantidade de cestas básicas para as famílias carentes. Os trabalhos que têm sido realizados com a família também é uma importante marca no ministério do pastor Cláudio. Mensalmente têm sido realizados seminários, palestras, confraternizações com os casais da igreja a fim de proporcionar que famílias possam estar edificadas e alicerçadas na bendita palavra do Senhor. Pastor Cláudio também tem se preocupado com a formação de novos obreiros para a seara do Mestre, onde tem preparado irmãos no curso da ETAD, e com uma proposta de trabalho ousada para formar um grupo de adolescentes e jovens para o trabalho de evangelismo e missões, visando treiná-los, capacitando-os com a graça de Deus para serem pescadores de almas. História do presidente. Aos dias 28 de agosto de 1934, nasceu na cidade de Passadez, município de Bom Jesus do Galho, um menino que recebia o nome de Adão Alves de Araújo, filho de João Ricardo Araújo e Sebastiana Alves da Silva. O menino cresceu e aos 14 anos de idade teve um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como o único Salvador, começando assim uma trajetória maravilhosa na obra do Senhor.
Foi consagrado ao pastorado na Convenção Estadual em Belo Horizonte no dia 24 de março de 1963. A partir de 1972, passou a pastorear a igreja de Acesita Timóteo, sendo escolhido para ser presidente do campo em 1978. Hoje, o pastor Adão tem, com 43 anos de ministério, 42 anos de matrimônio, vários anos como presidente da Comadvarto, Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus do Vale do Rio Doce, e outros 9 filhos: Newton, Nilberto, Webert, Wellington, Miriam, Alessandra, Wadson, Wanderson e Deise Mara, e 14 netos. Os anos têm passado, o trabalho continua. Muitas lutas, dificuldades continuam persistindo para atrapalhar a obra do Senhor. Porém, a Bíblia Sagrada nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Nosso Pai, te agradeço, Senhor, por Senhor ter colocado o coração dos teus filhos e por essa entrevista que estão me fazendo agora. Guarda eles. Eu sei que a sua intenção é a melhor que pode existir, é para a honra e para trazer uma marca daquilo que foi feito. Portanto, abençoa teus servos, que isso seja estímulo para mais e mais nós ser fiel à tua promessa. Amém. Agradecimentos ao nosso bondoso Deus, que com sua graça e amor nos proporciona além daquilo que pedimos ou pensamos. Aos amados pastor Adão Alves Araújo e Maria Araújo, que consolidaram essa realização sobre pilares históricos de coragem e fé. A todos os pastores que por aqui passaram, conduzindo essa obra com tamanha diligência e apreço, como quais hão de apresentá-la a Deus. Ao pastor Cláudio da Silva Isidório e Elizabeth Isidório, que de forma graciosa ousaram e motivaram toda a congregação a engajarem nesse projeto com muita dedicação e fé. A todos os irmãos, amigos, vizinhos, familiares e autoridades que contribuíram, contribuem e contribuirão para grandes feitos na casa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ampliando-lhe o reino, sabedores de que nenhum trabalho é vão no Senhor, e que todas as coisas concordam para o bem daqueles que amam ao Deus de Abraão. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Assembleia de Deus Cachoeira do Vale, Bodas de Ouro, 50 anos transformando e edificando vidas. Ministério Pastor Adão Alves de Araújo. Regional Pastor Cláudio da Silva Isidório. Te agradecemos, meu Deus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.